Olá! Com muito mais eco! Então um eco danado aí, né? Eu tô aqui no suporte com o celular e creio que a voz não vai ficar das melhores, mas acredito que vá dar para você me compreender. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa live surprise de hoje. Como sempre, a Tiana ama um conteúdo surprise para somar na sua vida, eu espero. E vamos falar de relações prósperas. Gente, isso é essencial para nós. E o que são relações prósperas? Trouxe até os bonequinhos aqui, ó. E eu vou te explicar, quero te contar um pouco sobre a parte sistêmica de tudo isso, sobre a origem de tudo isso, né? Então, relação próspera, seja entre amigos, colegas de trabalho, familiares, parentes, as pessoas que estão dentro da sua casa, no núcleo familiar, seja um tio, um avô, um primo, que às vezes existem essas famílias, né? Que moram junto, essas pessoas aí. Entre o cônjuge, namorados, noivos, né? E o que é uma relação próspera? É aquela onde um soma na vida do outro. É aquela onde existe um princípio de equilíbrio nas trocas. É um princípio sistêmico que é bíblico também. Sobre equilíbrio entre o dar e o receber. Jesus nos pede para transbordar, nos ensina a sermos generosos, a sermos servos, mordomos dele, para o reino dele, e nós trabalhamos para o reino dele como? Servindo pessoas, né? Não é só servindo a nós mesmos. Aonde estivermos, seja no trabalho, na igreja, aqui na rede social, né? Mas ele não nos disse para que sejamos escravos nem dele e nem dos outros. Existe um limite para todas as coisas, e o apóstolo Paulo foi um dos que mais falou sobre isso, até sobre nos afastar de pessoas perversas, pessoas que lamentam muito. Lá em Tito, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 10, fala sobre isso. Então, que o jugo religioso não tome conta da nossa vida. Eu vou falar um pouco sobre ele nessa live também, e vai ser rápida. E por que da nossa dificuldade de buscar, atrair uma relação próspera? Tá, o principal, a explicação sistêmica principal está aqui na nossa origem, na nossa ancestralidade, nas nossas raízes. Se você quer resolver qualquer situação da sua vida, mas primeiro não busca entender sua origem, sua infância. A nossa infância é um chão onde nós vamos pisar por toda a vida. É engano a pessoa pensar que o que ela passou lá na infância vai ficar lá, que não afetou em nada na sua vida. Afeta sim, interfere sim em todas as nossas relações, e que se tornam disfuncionais. Mas a gente nós temos, primeiro a Deus, mas nós temos outros recursos do conhecimento humano, da sabedoria que vem de Deus, e recursos profissionais, ferramentas profissionais para nos ajudar nesse desbloqueio aí. Então, eu vou te contar o porquê da nossa dificuldade, muitas vezes, de buscar e atrair, e principalmente de nos sentirmos dignas de relações prósperas. É mesmo verdade que é melhor só do que mal acompanhado.
A palavra fala sobre os sanguessugas, fala sobre dar e dar. Sobre pessoas que só vêm para tirar. E às vezes essas pessoas somos nós. Lembrando que na relação próspera existe uma troca equilibrada de tudo, da energia do trabalho, do que a pessoa oferece para mim, tanto do trabalho, do suprimento, do ouvir. Cada um demonstra amor de uma forma. Existem 5 linguagens do amor, inclusive, que é a do toque, uma delas, né? Que é dar presentes, outros preferem palavras de afirmação. Outros têm como linguagem do amor o serviço, servir a pessoa com o seu serviço, com suas atitudes ali no dia a dia, né? Então, cada um demonstra de uma forma, mas todos têm que estar dispostos a somar, não só subtrair. E muito disso, de subtrair, a gente aprende com a nossa ancestralidade. E o muito também de não nos sentirmos dignos de pessoas que somam a nossa vida, de pessoas verdadeiras, vem do que a gente traz da nossa ancestralidade. Aqui eu trago um campo representando talvez 200, 300 anos, é só para representar, para você entender. Da nossa origem, tanto de pai como de mãe. Aqui tem tataravó, bisavós, avós, nossos pais e nós. Imagina uma ancestralidade ainda mais distante. E como viveram essas pessoas. E muitas vezes nós aceitamos o inaceitável ao olhar para essas pessoas. Muitas vezes nós fazemos com os outros o inaceitável e acreditamos que eles têm que suportar. Porque nós aprendemos com essas pessoas a olharmos para essas pessoas e muitas delas nós nunca vimos e nunca soubemos de nada. Sabe por quê? Eu vou te contar sobre inconsciente coletivo, sobre memória genética. Ela existe, sabia? Dos nossos ancestrais, nós herdamos, de todos eles, dessa genética, a gente herda traços, né? Cor de cabelo, pele, formatos do corpo, muitas vezes a doenças, mas existe a epigenética que já nos provou que a nossa mudança de hábitos transforma a genética. Se eu, por exemplo, trago na minha genética genes obesos, se eu começar a trabalhar isso em mim, emagrecer, ter novos hábitos de vida, estou dando um exemplo, isso vale para qualquer outra doença autoimune. Se eu começar a tratar isso em mim, mudo meus hábitos, me transformo, eu crio novos genes para os meus filhos, os que ainda não vieram, não estou falando sobre os filhos que já tenho, mas se eu engravidar, eu já passo genes saudáveis, sem a genética da obesidade para eles. Isso se chama epigenética. Então isso significa que eu posso quebrar em mim tantos padrões comportamentais dos meus antepassados, dos meus pais, com muito respeito, com honra, claro, sempre assim, sem julgamento, sem condenação, não estou aqui para condenar ninguém, mas em honra a eles, né? E eu não estou condenada a viver o que eles viveram, assim como eu posso libertar os meus filhos daquilo que eu vivi ou daquilo que eu herdei dos meus
antepassados, né? Tem gente chegando aqui, Rafael, Paz Inácio, meu irmão, seja bem-vindo. Ô Rafael, fala pra mim, tá com eco aí, não tá? Eu tô na sala aqui e tô mudando algumas coisas aqui e eu acho que tá dando um eco, não tá? Fala aí pra mim, Rafael. Tá ouvindo minha voz direitinho? Mas dá pra entender, não dá? Deixa eu ver aqui. Um pouco de eco? Tá, jóia, mas infelizmente vou ter que seguir assim. Mas fica aí, tá? Então bora prosseguir aqui. E é por esse motivo, por esses motivos, por essas heranças malditas que trazem consequências para a nossa vida, mas elas podem parar em nós e que tudo se torne em aprendizado. Mas o mal pode parar em nós, o ciclo pode ser quebrado em nós. As maldições, os padrões, os problemas. Então, falando sobre as relações prósperas, aonde eu me preocupo com o outro e o outro preocupa comigo, aonde eu somo com o outro soma comigo. E eu não sei se eu falei anteriormente, o contrário de relação próspera é relação disfuncional, é relação abusiva, aonde um ou os dois querem só tirar, subtrair, querem mais para si, aonde o egoísmo predomina e muitas vezes a vaidade e o orgulho também, né? Sejam bem-vindos vocês, muito bem-vindos. E aí, o que acontece? Quando a relação é disfuncional, vai haver peso. E geralmente a disfuncional não são os dois, geralmente é uma pessoa que vai sofrer, né? Mais esses pesos. Na relação disfuncional, tóxica, abusiva, que é o contrário da relação próspera, o meu foco são as relações prósperas. É o que eu desejo para você que está aqui na live, é o que eu desejo para minha vida, é o que eu tenho buscado aplicar na minha vida. E nós tendemos a caminhar um pouco mais sós, e tudo bem, Jesus está conosco, porque a gente passa a não aceitar mais migalhas, a gente começa a se posicionar, a colocar limites nas pessoas que antes abusavam da nossa boa vontade, do nosso trabalho, do nosso dinheiro, do nosso tempo. Por quê? O sanguessuga, o abusador, a pessoa tóxica, ela tira de você muita coisa. Fica ligado aí, quem é que na sua vida tem tirado de você, tomado de você, e muitas vezes você não percebe. E eu vou contar porque muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes para a gente abrir os olhos demora. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado. A gente cresceu num ambiente assim. A gente foi treinado, entre aspas, aí, criado num ambiente assim, porque os nossos ancestrais viveram assim. E para nós isso é normal. E não é normal. Aceitar a toxicidade dos outros, tampouco sermos tóxicos na vida dos outros, abusivos, não é normal. Isso é um comportamento anticristo. Culpar as pessoas por tudo. Responsabilizar as pessoas por tudo, desejar que só o outro faça, entrar num casamento pensando que é o outro quem tem que me dar, tudo é o outro, esperar só do outro. E eu? O que eu tenho para somar na vida dos outros? Porém, existem pessoas que, assim como eu sou assim, eu sempre pensei muito em somar, em dar. Eu sou a doadora. E você aqui na live, me conta aí, você é o doador, você é o perfil doador ou você é o perfil tomador? Você é a pessoa interesseira que sempre entra numa relação para tirar alguma coisa?
Ou você é a pessoa que sempre entra querendo somar com as melhores intenções e muitas vezes foi o bonzinho ou a boazinha na vida e acha que isso é normal? E o jugo religioso, que nem pega partes da palavra de Deus e acredita que tem que suportar tudo do outro. E aprendeu isso com quem? Muitas vezes vem daqui, ó, dos nossos ancestrais que suportaram o insuportável. E isso foi passado para nós. E isso foi colocado como normal no nosso psiquismo. E eu falei anteriormente aí que nós herdamos uma genética. Eu estava falando, ó, o TDAH, cuidado com o meu TDAH aí. Voltando então. A genética traz traços, né? E tem como mudar algumas coisas, alguns genes, inclusive os genes doentes. Traços não, né? Cabelo, isso é a mistura mesmo do pai e da mãe, não tem jeito. Né? Isso a gente vai trazendo lá de trás. Mas as doenças têm como parar em nós, comportamentos têm como parar em nós. Mas existe uma genética psíquica que chama inconsciente coletivo. Campo morfogenético, genética psíquica, campo emocional. A gente traz isso, essas emoções também dos nossos antepassados, sabia disso? O que eles viveram, o que eles sentiram. Vai juntando esse tanto de gente aqui, ó, olha aí. De pai e de mãe, dos nossos bisavós, tataravós, trisavós, sei lá o que mais lá para trás. Fora os aprendizados. Meu bisavô aprendeu com meu avô, sofreu lá, que passou para o meu pai, que passou para mim e por aí vai. Tiago Pimenta, um abraço, irmão, seja bem-vindo aqui. Amanda, Cristina, e entrou um monte de gente aqui, sejam bem-vindos. Ô Tiago, tô feliz de te ver de volta, viu? Te vi hoje, dei um like no seu vídeo aí, tô muito feliz de te ver. Tava sumido, não tava? Das redes? Então, prosseguindo. Tem como parar tudo isso em nós. E é por esse motivo que nós... Tô de volta na ativa. Parabéns, Thiago. Continua transbordando, meu caro. A alma generosa prospera e a palavra fala sobre isso. Muitas vezes os nossos resultados não vêm tão rápido como a gente espera ou acredita que mereça, né? Às vezes o desânimo bate porque nós somos humanos, mas a palavra nunca erra, né? E nós somos servos, generais do reino, né? Então não desiste não, continua. Desejo que você esteja bem, sua família. Assim como o Rafael que está aqui, desejo que você esteja bem também, viu, Rafael? Os dois perderam o pai, né? Em pouco tempo. Mas o pai de vocês continua vivo em vocês. Ele nunca morre. Enquanto vocês viverem, enquanto seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos estiverem na terra, enquanto sua geração estiver na terra, o pai de vocês continua vivo. Deixa eu ver o que o Rafael tá falando aqui. Isso, Rafael, tá muito focado em ser generoso, né? Mas também lidando com muita ingratidão. Eu entendo, isso é normal. Olha o que acontece, eu vou passar isso para vocês aqui. Eu vivo isso. Eu entrego a mais para os meus pacientes, às vezes tem um tempo a mais, no final da sessão eu fico a mais. Tem sessão minha que é 3 horas, que é sessão master, eu já fiquei 8 horas com uma paciente, eu já fiquei 5 horas, eu já fiquei 6 horas, a pessoa pagou 3, mas se eu tenho tempo eu fico. Entre outras coisas mais, de ouvir pessoas que vêm nos procurar no direct, no Instagram, na igreja, na rua, em qualquer lugar, né?
A gente só tem que ter cuidado com o sanguessuga, porque eles existem e eles querem tomar o nosso tempo e não quer mudar. Aí que é o pior. Tem gente que não quer mudar, tem gente que só vai nos procurar para lamúria, para lamentar, né? Então tem limite para tudo. Então a gente tem que aprender isso, que tem limite para tudo. A gente tem que saber separar, né? Ajudar todo mundo, mas quando a gente perceber que tem sanguessuga, que a pessoa tá querendo aproveitar de você, então a gente cai fora. Mas mesmo assim, posiciona, né? Claro. Tem gente que é totalmente interesseira. Ela não quer somar, ela só quer tirar. Desses a gente tem que correr. Mas sobre sermos generosos, Rafael, a gente tem que continuar. A alma generosa prospera, a palavra fala. E os frutos, todo fruto plantado ele será colhido, ele germina. E vem em bênçãos, vem em saúde, vem em cura, vem em dinheiro, vem em serviço. Para mim vem em pacientes, indicações de fora do país. Sabe, do nada vem, que não é do nada, é na hora certa, tudo chega, né? Então, a gente lida assim com muita ingratidão das pessoas. E muitas vezes daquelas que a gente esperava que fosse nos apoiar, né? Na nossa jornada, na nossa caminhada. É muito comum isso e não assusta não, só siga. Porque as pessoas que nos viram na infância, que nos viram, né, naquela vida assim assado, sofrida, na doença, na tristeza e tal, quando te vir seguindo o seu caminho, encontrando seu propósito de vida, seu chamado, feliz, em paz, não são todos que têm maturidade emocional para torcer por você, para apoiar você. Muitos vão se espelhar em você e vai ficar quietinho ali, né? Você vai somar em muitas vidas que vão chegar a te agradecer, né? E muitas vezes, são milhares de pessoas que você vai ajudar e você nunca vai saber. Então continua, prossiga. A verdade sempre é que o retorno vem. Ele vem, Rafael, ele vem, Tiago. O retorno vem, não para. Oi, Denise! Beijo, querida! Seja bem-vinda! Olha os bonequinhos aqui, Denise! Então, queridos, prossiga. Alma generosa prospera. Eu só esqueci onde está. Quem quiser procurar aí para mim, aonde está na palavra, e deixa fixado para nós aí, que a alma generosa prospera. Eu estou com dificuldade de lembrar a localização dos versículos, mas os versículos estão tudo na cabeça. Só não sei a localização. Só procurar. Então, queridos, porque a tendência é, quando nós estamos cumprindo, cada vez mais próximos de cumprir o que Deus quer, fazendo o que Deus quer, cumprindo a nossa missão, vai incomodar muito algumas pessoas, você não vai ter o apoio de muitas pessoas, tem gente que vai desacreditar, mas Deus vai enviar pessoas novas. Fiquem atentos. Deus envia pessoas novas, pessoas de outros países, de outras cidades, outros amigos. A frequência vai mudando, né? E quem é de verdade vai ficar, seja da família, da parentela, dos amigos de infância, de igreja. Quem é de verdade, quem te ama fica. São poucos, mas eles ficam. Isso é lindo demais, você saber, meu Deus, eu sei quem quer me ver bem, eu sei quem quer me ver prosperar, isso é lindo demais. Assim como eu sei quem quer só especular minha vida. Assim como eu sei que também nesses meio aqui tem alguns que estão se espelhando, estão de alguma forma olhando para mim e me vendo como um guia. E não é sobre nós, é sobre Deus, porque nós somos só servos dele. Mas temos a imagem e semelhança dele. A gente tem que aceitar isso, né? Nós não somos um nada.
A gente não pode fingir uma falsa humildade também. A gente tem que ter cuidado com isso. Olá, Denise procurou. Provérbios 11, 25. Obrigada, querida. Provérbios, grave isso no seu coração. A alma generosa prospera, gente. Deus é maravilhoso, Ele cumpre. Isso é promessa. Continua entregando, continua fazendo, mas lembre-se, tenha cuidado com os tomadores, com quem só vem para tomar, para arrancar. E mesmo assim, no meio desse percurso, até com essa live aqui, os conteúdos meus aí, tem tomadores que estão começando a acordar e olhar para eles mesmos. Porque eu, no passado, né, eu tinha um pouco mais de egoísmo, eu tinha um pouco mais de orgulho, eu tinha um pouco mais de vaidade. E às vezes a gente olha para o outro e pensa que é só o outro que quer tomar, o outro que é ruim, o outro quer isso, o outro é aquilo. E quando a gente começa a olhar para nós, fala, nossa, tem coisa para mudar aqui. Eu preciso largar. Eu tô achando que eu sou uma pessoa tão boa, mas eu sou egoísta, eu só penso em mim, eu só quero tirar dos outros. Eu sou interesseira, em vez de ser primeiro interessante, nós precisamos ser primeiro interessantes. Mostrar valor, gerar valor na vida dos outros e não querer chegar e já arrancar alguma coisa das pessoas, não é sobre isso. É sobre o equilíbrio nas trocas e é sobre esse equilíbrio que eu vim falar nessa live hoje. Para termos relações prósperas, nós temos que ter equilíbrio nas trocas. Tanto no dar, quanto no receber. E aí, estou quase finalizando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem para mim. É uma satisfação poder falar com vocês. Eu amo falar com vocês. E ainda mais vocês que estão aqui sempre me apoiando, que deixam um like. Não por vaidade, mas porque esse conteúdo, esse conhecimento, não sei o que Deus manda aqui, que chega, né, até mais pessoas me apoiando. Isso que é um apoio. É bom, né? Olha só, pessoas de outros estados, a Denise de outra cidade, estão sempre me apoiando o meu trabalho, né? Indica paciente, traz pessoas para mim. Isso é maravilhoso, gente. Deus trabalha nos bastidores, isso é lindo demais. Tem coisas que ninguém vê, mas Deus vê as transformações que Ele faz na nossa vida e na vida daqueles que a gente faz algo por eles. E muitos a gente nunca vai saber que a gente somou. Então prossiga somando, né? Então, acho que quase para finalizar aqui, eu acho que deu para vocês entenderem, né, o que é uma relação próspera, que é o oposto da relação tóxica, disfuncional, abusiva. É a mesma coisa, tá? Tóxico, disfuncional e abusivo tem o mesmo significado. No próspero, nós somamos, crescemos juntos, temos o interesse, a preocupação com o outro, o zelo. Imagina ter amigos assim, parceiros de trabalho assim, é bom, né? Alguém que não tem inveja de você. Gente, vocês sabem em quantos relacionamentos de casados, cônjuges, um tem inveja do outro? Quando um começa a crescer, o outro se sente mal. Competição entre cônjuges, namorados, família, irmãos. É triste, né? Isso é sinal de pessoas imaturas. E muitas delas, por trás de muitas dessas pessoas, existem transtornos. Nós estamos numa sociedade doente, onde inclusive a igreja está precisando falar mais sobre isso. Transtornos mentais e de personalidade. As igrejas estão precisando falar mais sobre isso. Nós estamos lidando com pessoas mais perigosas, com perversos. Cada vez mais existem perversos.
Pessoas que, em sua personalidade, não querem mudança, elas só querem tirar dos outros, tomar. E essas pessoas adoecem os outros. Elas tomam tudo. Tempo, dinheiro, bens, a força do trabalho da pessoa, ela suga a energia da pessoa. Ela faz a pessoa de escrava também, sexual. Faz. Muitas vezes o próprio cônjuge, namorados, né? Pedó, ponto filos. Você não sabe, tá fazendo aí com as crianças. E muitas vezes estão dentro das igrejas. E as igrejas não podem negligenciar isso mais. Isso é assunto de utilidade pública. Isso é assunto para falar em todo lugar. E a igreja é uma instituição para falar de Deus, para focar na palavra, para louvar ao Senhor. Mas é uma instituição social também. E graças a Deus, porque existem igrejas, existem menos centros carcerários, menos cadeias. Quanto mais igrejas, menos cadeias. A igreja, o templo, né, a igreja, fez diferença imensa na minha vida na infância. É uma instituição social também. Ela é financeira e ela é social também, além de espiritual, né? Então a igreja é um lugar muito importante para abordar assuntos de utilidade pública. E aí, vamos falar aqui dessa parte, o porquê da dificuldade. Caíram um tanto de bonequinho aqui no chão, gente, do tanto que eu gesticulo. Então deixa eu mostrar um pouco para vocês aí. Esses aqui representam a nossa ancestralidade. Ó, tá caindo mais. Que são 200, 300 anos lá para trás, 500 anos, avô, bisavô, tataravô, nem sei como é que fala mais, lá para trás. E aqui, esses dois aqui representam eu e você. Isso aqui representa eu, que é uma mulher. Isso aqui representa você, que é homem. Vou colocar eles virados para cá. Eles estão virados, olhando para esse bando de gente aqui, ó, os ancestrais. E aí, o porquê da nossa dificuldade de atrair e buscar relações prósperas, relações equilibradas. Porque a maioria em massa, os nossos ancestrais aceitaram e viveram muitos abusos. Coisas que não são normais diante de Deus, diante da palavra, nós acreditamos que é normal. Eu vou voltar a 100 anos. Vou voltar. 100 anos aí. 150? Onde tudo era mais difícil, acesso a tudo, a saúde, medicamento, tudo era mais difícil. E eu não estou aqui para culpar essa galera aqui não. Agora somos nós, está na nossa mão. Presta atenção. Está nas nossas mãos resolver a nossa vida, romper com esses ciclos, esses padrões, romper com isso. Em honra essa galera toda aqui, ó. Porque a gente está no melhor tempo, onde tudo está na palma da mão. Até o profissional para atender, até médico, gente, te atende online. A comida, fast food, tudo vem na mão. Remédio, medicamento, o acesso a hospitais, tudo é muito mais fácil que antigamente, não é? Fala pra mim aí. É mais fácil hoje ou antigamente? O acesso a tudo. Então, nós estamos com a faca, o queijo e a goiabada na mão para ter uma vida próspera, relações prósperas. Mas existe algo que nos prende. Aí que está o problema. Existe algo que nos prende e está aqui, ó, no inconsciente coletivo. E aí,
já quase finalizando aqui, essa galera que veio lá de trás, que muitos não tiveram acesso a Deus, a Deus não, a conhecer a Deus, como nós temos, né? Hoje, o tempo todo na rede social, YouTube, o que a gente quiser saber sobre Deus, sobre palavra, interpretações bíblicas, tem a inteligência artificial aí. Quantas pessoas entregam conteúdos gratuitos já há uns 10, 15 anos já no YouTube? Só que isso é recente. Nós temos acesso a isso. Eles não tiveram. Eles não tiveram. Então, até do acesso à Bíblia, conhecimento histórico, eles não tiveram. Era mais difícil para essas pessoas. Mas nós temos. E por esse motivo, também pela falta de liberdade, muitos foram escravos mesmo. Não bastava ser apenas descendentes de afrodescendentes. Muitas mulheres brancas. Claro que os afrodescendentes, né, sofreram muito, muito, muito. Eu sinto muito por isso. E eu desejo que essas pessoas que têm a descendência afro, que são, né, que não são mistos, principalmente os afro puros, né, que se curem, que se tratem, que olhem para si, que se amem, que se respeitem, né, enfim, que se tratem, que se curem, porque teve uma ancestralidade mesmo difícil, de um tempo muito difícil, e muitos não se sentem dignos, muitas vezes, de viver relações, uma vida melhor, né? Muitas vezes vai viver na escassez e ainda existe o preconceito e por aí vai. Apesar que hoje se tem preconceito com muita coisa. Com o doente mental, com o cego, com o deficiente físico e tantas coisas mais. Com a viúva, com a divorciada, com a solteirona. É difícil hoje em dia, né? Quem não sofre um preconceito. Né? Não querendo comparar, lógico que não, com o que a ancestralidade afrodescendente sofreu no passado, né? Então precisam se curar sim, se resolver sim, né? Merecem respeito, mas nós não somos iguais. Ninguém é igual a ninguém, nós somos pessoas únicas. Então, o que aconteceu? O que os nossos ancestrais suportaram no passado, seja afro, branco, amarelo, né? Os asiáticos, enfim. Vou falar de Brasil, essa proximidade aqui com a Europa, né? Brasil, Portugal, mais ou menos isso aí. Abuso, muito abuso. Quantas vezes a gente normalizou, né? Antigamente, isso tem na minha ancestralidade. Mulheres que sofreram muitas agressão física e tiveram que se calar. Não tinha delegacia da mulher. Não tinha leis. E elas, quando viveram na época que não podiam votar, né? E por aí vai. Nós conquistamos muito, graças a Deus. Fica aí que eu tô acabando, você vai entender o porquê que nós não nos sentimos dignos de relações prósperas. A mentira, a enganação, aqueles homens que deixavam suas esposas cheias de filhos para ir pro bordel, para trair, para humilhar. Isso era tido como normal. Isso não é normal. Diante de Deus, isso não é normal. E se tirar Deus também, isso não faz bem para ninguém. Imagina uma mulher em casa com filhos, silenciada, sabendo que está sendo traída na rua. E os homens também que apanharam muito dos seus pais, né? Quantas agressões físicas, era muito pior no passado. Gente que apanhava com arreio de cavalo.
Isso foi passar, gente, humilhação de geração em geração, mentira, enganação, extorsões. E todo mundo, em maioria, silenciado, não tinha ninguém com quem falar. Engolindo choro, engolindo emoções, adoecendo. E os filhos vendo tudo isso. O mais velho tem que cuidar daquela escadinha de filhos, assumindo responsabilidade sem ter maturidade para isso. Isso, inclusive, sobrou até para mim. Eu vivi isso, olha só. Imagina-os lá para trás. E é dessa forma, querido, querida, que está aqui nessa live. Vendo, presenciando, sabendo da história dos nossos pais, que minha mãe suportou isso, meu pai suportou aquilo, minha avó suportou aquilo. Nós trazemos isso no nosso inconsciente coletivo dessa família. E às vezes é de pai e de mãe. Traições e mais traições. Isso também tem no meu sistema familiar, de pai e mãe. Ancestrais, bisavós, tataravós. Gente que mexia com cassino, com jogo. Teve vários filhos. Deixou a mulher para ter vários filhos com outras mulheres. E a esposa teve que suportar. E aí, essa galera toda cresce vendo tudo isso. Cresce acreditando que tudo isso é normal. Isso é o padrão normal de família. Família é isso. Tá tudo bem. Família é aguentar humilhação. Relação é isso mesmo. Eu tenho que suportar. Minha mãe suportou, minha avó suportou, minha bisavó suportou. Por que não eu mais uma? Para suportar mentira, humilhação, bullying, gaslighting, abuso psicológico. Você é doida ou você é louco. Tô falando aqui, gente, mas vale para homem e para mulher. Homem também passa por isso, por abuso também. Família disfuncional. E a maioria das pessoas tem vergonha de falar sobre isso, enfia a história da família debaixo do tapete e não quer se tratar. Enquanto não olha para isso com respeito, eu estou falando com respeito, mas é uma realidade, e não resolve, eu não desbloqueio minha vida, eu não vou me sentir digna de uma relação próspera, nem amizade, nada. Eu vou viver de migalha. Eu não vou conseguir nem prosperar em nada da minha vida. Vou viver na escassez. E por mais que eu consiga dinheiro, eu vou morrer trabalhando para ter dinheiro. Mas eu não vou ter uma vida em paz, tranquila. Muitas vezes eu vou querer ficar provando para os outros que eu venci. Mostrando casa, mostrando carro, postando coisa na internet, restaurante chique, não sei o que lá mais. Mas lá por dentro tá vazio, mais oco do que o coco. O coco pelo menos tem água boa, né? Enquanto nós não nos resolvemos com as nossas origens, nós não prosperamos. E para prosperar não é só sobre dinheiro, são 12 áreas da vida. 12. E aí, para finalizar, vamos normalizando o que é tóxico. Eu tenho que suportar. Eu tenho que suportar a mentira. Eu tenho que suportar o descaso. Eu tenho que suportar a humilhação. Eu tenho que suportar o bullying que até o meu marido faz comigo, que os meus filhos. E aí vem dois fatores. Disso aí, existem dois fatores quando existe esse sistema familiar complexo. E tudo isso é pecado. Mentira, traição, promiscuidade,
Tudo isso é pecado. A palavra coloca como pecado. Mas existe um Deus que nos liberta, né? Também. O arrependimento, a confissão, confessar e mudar o comportamento. Mas muitas vezes, se a gente não tratar o emocional, os padrões, tudo que a gente carrega, e porque muitas vezes é tão difícil a gente sair fora disso aqui, eu vou te explicar agora. Às vezes é muito difícil, mas às vezes não, é muito difícil quando você vem num sistema familiar tão assim conturbado, complexo, tóxico, disfuncional. É difícil a pessoa querer se sentir digna ou aceitar uma relação equilibrada. A palavra fala que Deus, né, Jesus nos fala, quem quiser até procurar aí, que Ele nos deu o espírito, não nos deu o espírito de covardia, mas de força e de equilíbrio. E quanta gente que é cristã, que quer seguir a Deus e está com a vida toda desequilibrada, e é covarde, é cheio de medo. Os cristãos estão precisando tratar a alma, se tratar com a sua origem. Tem muito cristão que precisa trabalhar a salvação dele, precisa perdoar muita gente, essa galera aqui, ó. E aí que vem o detalhe desses sistemas familiares de abuso, porque isso tudo é abuso, aonde extorquem pessoas, mão de obra. Tem famílias e famílias aí que vêm de geração em geração extorquindo mão de obra dos outros. Dinheiro, sim. Sempre tirando dos outros. Traindo, mentindo, usurpando, fazendo tudo que Deus não gosta, que Deus abomina. Agressivos, com palavras e com atitudes. Arrebenta os filhos, bate no marido, bate na mulher, e os filhos vão vendo isso. Então, o que acontece, queridos? Desse tipo de sistema aqui, o que acontece? Vai sair dois tipos de pessoa. O que é resiliente, ele ainda se torna uma boa pessoa. Mas muitas vezes vai ser o bonzinho, que vai ser o quê? Aquele que faz demais pelos outros. Tem defeito? Tem, precisa ser trabalhado um monte de coisa. Muitas vezes ainda está com mágoa, um monte de coisa, precisa liberar perdão, mas mesmo assim, ele é resiliente. Ele vai se tornar a pessoa bonzinha, o doador. Ele vai ser um desequilibrado para doar. Ele vai entrar na relação tanto com amigo, parente, com todo mundo, só para dar. Dá. Ele dá o tempo, o ouvido dele, a fala dele, o conhecimento dele. Ele dá. Tá aí, Rafael? Olha aí, Rafael. Porque é importante ser generoso, mas não ser besta, não ser trouxa. E aí, você vai dar dinheiro, você vai emprestar dinheiro, você vai emprestar seu cartão, você vai emprestar seu nome, você vai deixar de comprar para você para comprar para os outros. Isso é um dos padrões que vai sair desse tipo de sistema familiar aqui, disfuncional, que é o doador desequilibrado. Eu era assim, gente, e eu adoeci. Minha diabetes foi por isso. Na infância. Não vou parar aqui para contar meu testemunho de vida, não, que é longo, dá umas 2 horas. Mas então, vai ser o doador desequilibrado. E amigo fazendo de besta. Ele é bom, gente, ele tem um coração voltado para fazer o bem. Ele é servo do Senhor. Glória a Deus por essas vidas. E você é um doador ou você é um tomador? Mas é um doador desequilibrado? Se está desequilibrado, você tem que buscar ajuda profissional.
Primeiro Deus, depois um profissional. Eu era essa pessoa. E que depois a gente se ferra. A gente se ferra. O bonzinho só se lasca. E quando o bonzinho começa a se posicionar, o sanguessuga cai fora, mas muitas vezes sai falando mal. Sai queimando o fio, falando mentira. Sai com raiva. Uns não falam nada, mas sai com raiva. Né? Então, tem que tratar ferida da rejeição em nós, um monte de coisa, o abandono, para você não se sentir mal, porque você vai ser deixado por muita gente. E graças a Deus, vá com Deus. Vá com Deus. Precisamos nos fortalecer a autoestima, a segurança, tudo. E isso é feito em Cristo, mas precisa de um acompanhamento. Para ter essa segurança de saber que só os fortes vão ficar. Só quem me ama de verdade vai ficar. E que eu ter certeza que eu vou continuar caminhando, eu vou continuar buscando e atraindo pessoas melhores para minha vida. Mas sempre vai aparecer sanguessuga, sempre vai aparecer, não adianta. Às vezes você vai acordar tarde, mas tá tudo bem. E aí, qual é o outro padrão perigoso que sai disso aqui, ó, desse sistema familiar aqui? Qual que é o outro padrão que sai? Os abusadores. Quem são eles? Por eles terem aprendido, e muitos vão se tornar patológicos, muitos vão desenvolver narcisismo, borderline, histrionismo, esquizofrenia. Pode desenvolver um monte de coisa, gente. Dos abusadores, você pode esperar um monte de coisa. Sabe? Muitos deles vão desenvolver depressão, ansiedade, as pessoas vão continuar tendo peninha deles, passando a mão na cabeça deles, e eles são tomadores. Então entenda, desse sistema familiar aqui, pode existir também, saem muitos abusadores. E quem são eles? É aqueles que vão entrar em todas as relações. Até com o próprio parente ele vai fazer isso, até na própria família ele vai fazer isso. Com os amigos no trabalho ele vai fazer isso. Ele quer tirar. E ele é o quê? A vítima. Geralmente ele é a vítima. Ele conta a história triste dele. Né? Muitos são até calados demais, da mente turbulenta. O interesse dele é só encostar nos outros para tirar. Sempre para tirar algo dos outros. Seja dinheiro, seja tempo, seja sexo, seja o que mais? O conhecimento do outro, quer tudo de graça. O abusador quer tudo de graça, do jeitinho dele, no tempo dele, e muitos vão se vitimizar para isso. Ele quer ser ouvido o tempo todo. Ele quer que você se responsabilize pela tristeza dele, pelo dia dele que tá ruim. Entende? Aí eu deixo a pergunta para quem está assistindo a live, para quem vai assistir a live. Quem é você nessa jogada? Você é o doador desequilibrado ou você é o tomador desequilibrado? Você já é o tomador psicológico? Patológico, que já virou um transtorno? Você não vai saber, né? Você não vai saber responder, né? É difícil, né? Um narcisista assumir que não assume, não. Um psicopata assumir que muitos, né, tem o borderline que vai assumir, que vai buscar ajuda. A maioria não quer, não. Histriônico, não é todo mundo que quer buscar ajuda, não, gente. Então, se você detectou que você é um tomador, tenha cuidado. O fim da vida é triste. Mas tem jeito. Busca ajuda. Às vezes sozinho, sem buscar ajuda, você consegue também. É só começar a olhar para dentro de você. Deixar de ser egoísta. Deixar de olhar só para você. Deixar de ser interesseira. Deixar de ser maldoso e maldosa. Gente, vocês têm noção do que essas pessoas são capazes?
Elas são capazes de passar prego no carro dos outros. Elas são capazes de colocar gilete debaixo de tobogã para as pessoas se rasgarem. Na família, elas são capazes até de fazer com a família, gente. Eu sei o que eu estou falando aqui. E muitos com a carinha de santo, dentro da igreja. Mas se você ainda é um tomador que não se tornou patológico, ainda que não tem nenhum transtorno de personalidade, tem saída para você, tá? Busca ajuda, eu tô aqui, tá? Posso te ajudar. Você é voltado para vaidade, orgulho, egoísmo? Você acha que sua vida é o quê? Que as pessoas vão te amar pelo que você tem? Pelo seu carrão, sua casona, suas roupas? Vai viver com essa mentirada aí? Essa vida perfeita? Não existe vida perfeita. Vai continuar colocando textos aí na internet, fingindo ter uma vida perfeita. Tem jeito pra você. Sai dessa depressão, essa ansiedade. Vai buscar Jesus, mas vai tratar sua alma. Vai resolver com essa galera aqui. Se você estiver cheio de rancor, do seu pai, de sua mãe, principal, resolve, tá? Resolve. E não é só rancor também não, viu? Você vive muito agarrado com seu pai e sua mãe ainda, já é adulto. Tem medo de deixar eles? Tem dependência emocional aí. Perigoso também. Para finalizar, então, e principalmente se você é o bonzinho, o doador desequilibrado, que ainda tem dificuldade de se posicionar, vem pra cá, vem pra cá. Nossa, eu amo receber vocês. Amo receber vocês. Aqui, para quem quer, tem transformação para todo mundo, tanto para o tomador como para o doador, mas que quer ser transformado. Só que pela minha experiência profissional, o doador, ele tem mais chance de ser transformado. Tem. Então, por que é tão difícil, respondendo a pergunta final, por que é tão difícil, muitas vezes, eu representando mulher aqui, você representando o homem aqui, ó, ter tanta dificuldade de ter um relações prósperas na amizade, colegas, trabalho, parcerias? Porque a gente olha para essa galera toda e pelo inconsciente coletivo que está em nós, de gente que aguentou abuso uma vida, por séculos, por décadas, e está em nós, está na nossa genética psíquica. E se a gente não buscar o conhecimento e o desbloqueio, a gente não larga. Se não buscar ajuda profissional e pelo menos a consciência disso, eu tô te dando a consciência aqui agora. Acorda, eu tô te dando a consciência aqui agora. Depois fala pra mim no comentário aí se vai cair a ficha e agora. Se caiu a ficha, a consciência, você me fala que já é o meio caminho andado pra sua vida. Você largar isso. Você prosperar e ter relações prósperas. Você se sentir digno de ter relação próspera, de casar com uma pessoa digna, de ter um casamento respeitoso, equilibrado. E se você está dentro de um casamento assim, busca ajuda. Se está desequilibrado, busca ajuda. Tem como equilibrar isso aí. Começa por você, não é pelo seu cônjuge, não. Então, essas pessoas olhando, nós aqui olhando para esse sistema familiar, olha só, tá de frente, tá olhando, ó. Tá olhando para esse bando de gente aqui. Olhando para esse bando de gente que sofreu. E todas as vezes que eu quero sair, eu quero me distanciar disso, vem o quê? Culpa. Eu me sinto mal.
para largar o padrão familiar, sistêmico, traz culpa. Sabia? Eu me sinto mal todas as vezes que eu quero partir, porque é algo que me liga a eles, tá ligado mentalmente a eles, psiquicamente a essa galera toda que sofreu, que viveu de peso, e por essa lógica inconsciente, eu também tenho que carregar os mesmos pesos. Em honra a eles, eu tenho que carregar pesos. Em fidelidade a eles, eu tenho que carregar peso. Eu não me sinto digna de viver algo melhor, porque minha mãe sofreu, meu pai sofreu, meu bisavô sofreu. Não é normal. Isso é normal. Se eles viveram, é normal. Se o casamento deles foi ruim, mas tudo bem. Ninguém tirou a vida de ninguém, tá tudo bem. E não é por aí. Ou você quer continuar vivendo como eles? Ou você prefere honrar eles? Qual que é a sua escolha? Vai ser difícil. Eu sei que vai ser difícil você se sentir digno ou digna aí de viver diferente, de ter um destino não melhor, mas diferente, próspero, com relações prósperas. Porque se você for mais um aqui, ó, você vai se sentir pertencente. A tendência é essa, eu querer ser pertencente a eles, viver a mesma coisa que eles. Isso chama pertencimento. Por isso a dificuldade de sair, porque eu preciso pertencer. Faz bem para mim pertencer. Eu quero viver como eles, em honra a eles. Mas isso aqui é disfuncional. Eu preciso me distanciar emocionalmente deles. Emocionalmente dessa história deles. Para eu me sentir digna. E muitas vezes sozinho a gente não consegue. E ao olhar para a história deles de volta, a gente pode ser pego pelos gatilhos. Viver o que eles viveram. Na miséria, na escassez, nos abusos, na mentira, nas traições, nas agressões. Não é isso que Deus planejou para nenhum de nós. A palavra fala que Ele morreu na cruz por nós e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E por que a gente carrega isso? Por copiar os padrões doentes. E vai adoecendo as nossas gerações. E eu desejo que pare em você. Eu desejo que você construa um novo ciclo para a sua vida, para os seus filhos e para a sua geração. Que esse ciclo de abuso, de disfuncionalidade fique para trás. Pega só os aprendizados, seja grato. Essas pessoas deixaram um tempo mais fácil para mim e para você, para a gente ter a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a palavra fala sobre isso também. Não para ser escravo nem dele, nem de Deus, nem de ninguém. Nós somos servos, não escravos dos tomadores, dos sanguessugas, muito menos para sermos os sanguessugas e os tomadores de tempo, dinheiro, conhecimento, saúde e tantos mais dos outros. E é isso, fico por aqui.
e que você caminhe em direção à imagem e semelhança de Deus. É do Senhor. Caminhar com o lifestyle dele, com o estilo de vida dele, não dos nossos ancestrais. Honrar a eles, a todos eles aqui, com um destino diferente, mais saudável, mais equilibrado. Vai vir culpa, porque é um bando de gente que está por aí, que ainda existe, que vai te ver viver algo diferente, que vai te ver vivendo algo que eles ainda não conseguiram alcançar, e você precisa ser forte para isso. É muita responsabilidade isso aqui, ó. Caminhar em direção a isso é muita responsabilidade. Vai te gerar, como eu falei, um sentimento de culpa e eu não posso deixar eles, não, eu não estou sendo leal a eles. Você já sentiu isso? Depois me fala nos comentários aí. Você já sentiu isso? Quando você começa a caminhar diferente desse sistema familiar seu. Alguns vão falar, você está ficando metido, você está diferente. Enfim. E eu desejo que você construa a sua vida baseada no estilo de vida de Cristo. De Cristo, lifestyle, estilo de vida de Cristo. Não é só ser crente, não. Crente até o diabo é. Ele acredita em Deus, ele conhece a Bíblia de cabo a rabo para jogar ela na nossa cara. E ainda, assim como fez com Jesus lá no deserto. Mas é ser cristão, seguir o estilo de vida de Cristo. Não é do meu pai, da minha mãe, da minha avó, bisavó, meu bisavô, minhas tias, meus tios, meus primos, não. O sucesso está em seguir o estilo de vida de Cristo. E você se sente digno de ter uma relação com pessoas que também seguem o estilo de vida de Cristo? Deus te abençoe. Até a próxima live e deixa o seu like aí para ajudar, para que chegue a mais pessoas e encaminha para aquela pessoa que vier aí ao seu coração. Combinado? Um beijo, muita paz a ti e aos seus.